Uma indústria a céu aberto. É como podemos definir o agro, sendo totalmente dependente aí do clima, fenômenos como o El Niño e Laninha, que acontecem a milhares de quilômetros do Brasil, têm o poder de decidir o futuro das safras. Celso, o que são esses fenômenos? El Niño, Laninha, o brasileiro já está acostumado, né, com essas palavras, mas a gente não sabe exatamente o que é. Pois não, o fenômeno El Niño e Laninha são fenômenos que acontecem, né, no Oceano Pacífico, ou seja, são aquecimentos ou resfriamentos que acontecem na região equatorial do Pacífico, né, e aí a gente fala, poxa, mas um fenômeno que acontece bem distante da gente, por que ele acaba nos influenciando? Né? Porque o Oceano Pacífico ele é enorme, ele cobre quase metade do globo, né? E qualquer mudança de temperatura, né, nesse oceano, que suba 2, 3 graus, por exemplo, faz com que essa água ela fique mais quente, evapore com mais facilidade, e esse vapor vai para a atmosfera, né? E isso acaba influenciando tanto a frequência de chuvas, temperaturas, não apenas aqui no Brasil, Joyce, mas em boa parte do globo terrestre. E eles acabam bagunçando aí o calendário, as janelas de plantio, né? Influenciam diretamente no plantio, depois também na colheita. Sim, sem dúvida. Para ter uma ideia, né, o que acontece normalmente? A gente acaba tendo, num aquecimento, né, do Oceano Pacífico, muitas vezes atraso da regularização das chuvas. Então, normalmente, o início da safra no Brasil começa em setembro, no mais tardar acelera bastante em outubro, e em anos de El Niño isso acaba acontecendo de forma um pouco mais tardia, né? Assim como o Laninha, né, ele acaba provocando também outras oscilações. Uma delas é uma diminuição da precipitação no sul e maior dificuldade para o desenvolvimento das culturas de verão. Então, o que a gente percebe é que, esses fenômenos eles podem, claro, trazer benefícios, mas é importante sempre a gente perceber que muda um pouco em relação àquela situação que a gente normalmente espera, né? Eles acabam realmente bagunçando um pouco a atmosfera. Eles ocorrem todos os anos e sempre se intercalam, sempre se revezam, ou pode acontecer de os dois estarem no mesmo período juntos? Normalmente não, sempre acontece um ou outro, então ou temos o El Niño ou o fenômeno Laninha, né, que é o caso do resfriamento, e tem também uma terceira alternativa, né, que é a neutralidade, ou seja, você pode ter no Oceano Pacífico temperaturas que não são nem tão elevadas, nem tão baixas, a ponto de você determinar a ocorrência de um fenômeno. E aí a gente fala que existe uma neutralidade, né, o Oceano Pacífico ele não é um grande protagonista. Agora, é importante, Joyce, a gente falar o seguinte, que neutralidade não quer dizer que vai chover dentro da média no Brasil. Por quê? Porque você tem influência de outros lugares. O próprio Oceano Atlântico, aqui do nosso lado, ele tem grande influência, né? A temperatura dele pode trazer mais ou menos umidade para o Brasil. A Antártida tem bastante influência. Enfim, a gente acaba até mesmo o Oceano Índico, né? Do outro lado do mundo, muitas vezes acaba tendo influência no Brasil. Então, quando a gente fala em neutralidade, não obrigatoriamente você vai ter chuva dentro da média. Qual o período mais ou menos que eles permanecem? Normalmente, né, o fenômeno El Niño ele é um fenômeno de mais curta duração. Ele é muito intenso, o aquecimento é muito forte, né, e é interessante, né, o nome El Niño tem a ver até com o Natal, né, com o nascimento do menino Jesus, porque o máximo do aquecimento do Pacífico acontece em dezembro, né. Então, já há muito tempo os povos andinos conhecem esse aquecimento do Oceano Pacífico, acabaram por conta da religiosidade, dando esse nome de El Niño, né? E posteriormente os pesquisadores perceberam que existia também um período de resfriamento, né? Que acabou recebendo esse nome de Laninha. O El Niño ele dura de 1 a 2 anos e o Laninha ele pode durar aí de 1 a 3 anos, ele acaba sendo um pouquinho mais longo. Então, El Niño é o aquecimento e Laninha o resfriamento. Isso, exatamente. E nesse período nós estamos... Neste momento, nós estamos num Laninha que já está num processo de dissipação, tá? Então, foi um fenômeno fraco. Para ter uma ideia, né, se a gente olha a distribuição de chuva no Brasil, né, a gente hoje fala bastante dessa questão da falta d'água nos reservatórios, né? Nenhum momento nessa primavera e agora no início do verão
tivemos chuvas muito organizadas sobre o país. Choveu até um pouco mais no sul do país, principalmente na primavera, do que, por exemplo, no norte e nordeste. Então, é aquilo que a gente comenta. Além do fenômeno em si, é necessário também a gente monitorar a intensidade desse fenômeno, porque para ter esse padrão, né, de chuvas fortes no sul com El Niño, chuvas mais fortes no norte e nordeste com Laninha, é necessário que você tenha realmente um fenômeno forte no Oceano Pacífico. Caso ele seja fraco, ele vai acabar sendo mascarado por outros fatores. Mas nesse momento estamos num Laninha, que foi fraco durante o tempo todo, e ele já está num processo de dissipação. Muito em breve, Joyce, já aproveitando o gancho, né, agora em meados do ano, teremos o aquecimento do Oceano Pacífico e o surgimento de um fenômeno El Niño agora no final do ano.